Conselhos sobre a produção de codornizes. Com este artigo, a equipa técnica da Zucami pretende apresentar dicas que ajudarão os nossos clientes a conhecer as características da produção de ovos de codorniz. O ovo de codorniz apresenta-se como um alimento muito completo, devido ao seu elevado teor proteico, vitamínico e mineral. Por isso, embora os ovos de codorniz sejam mais pequenos do que os ovos de galinha, o seu valor nutricional é superior. Espécies de codornizes mais utilizadas. Codorniz da Virgínia. Trata-se de uma espécie semi-selvagem que é normalmente criada durante 14 a 16 semanas antes de ser libertada em campos de caça. Recomenda-se que estas aves tenham um contacto mínimo com os seres humanos para que o seu estatuto de aves de caça não seja afetado. Codorniz japonesa. A codorniz comum, especificamente a Coturnix japonica ou codornizes japonesas, são as mais conhecidas e utilizadas para reprodução em cativeiro, porque são as mais adequadas para a criação, para a produção de ovos, para o consumo humano, bem como pela sua carne. Aspectos básicos da criação de codornizes. A codorniz tem um período de incubação de 16 a 17 dias e os pintos nascem com um peso aproximado de 8 a 10 gramas. O seu crescimento é bastante rápido, duplicando e até triplicando o seu tamanho e peso nas primeiras 3 semanas de vida. Em média, as fêmeas atingem um peso de cerca de 150 gramas e os machos 120 gramas na 8ª semana de vida. Codorniz japonesa, a espécie mais importante para a indústria. Domesticada no Japão, por volta do século XI, a codorniz japonesa é a espécie mais importante para a indústria avícola de produção de ovos, produção de carne, utilização de subprodutos como excrementos ou penas e repovoamento de zonas de caça. As codornizes japonesas têm um intervalo de geração extremamente curto. Em apenas 6 semanas, as fêmeas começam a produzir ovos muito ativamente e a produção de ovos persiste facilmente até às 30 semanas de idade ou mais. A codorniz, uma excelente poodeira. A codorniz doméstica caracteriza-se por ser uma excelente poodeira. A sua média é de 23 a 25 ovos por mês, ou seja, 250 a 300 ovos por ano. O peso médio dos ovos é de 10 gramas, atingindo o máximo de 15 gramas. Os fatores mais importantes que afetam o peso dos ovos são a alimentação, a idade das poodeiras e a temperatura ambiente. Em termos de percentagens de peso, os seus valores são equivalentes, o que significa que a clara representa 46,1%, a gema 42,3%, a casca 10,2% e as membranas 1,4%. Deve ser calculada a percentagem de recolha diária de ovos, que deve variar entre 70% a 90% dos ovos do número total de aves em postura, considerando que a percentagem varia consoante a idade das codornizes. A curva de postura é mais contínua e estável nas codornizes do que nas galinhas, atingindo o pico de postura num curto espaço de tempo, atingindo 80% a 90% e estabilizando num período mais longo. O alojamento deve ser concebido de modo a garantir o conforto das aves para que os alimentos e a água sejam facilmente acessíveis e para permitir uma desinfecção fácil e eficaz. Ovos de codorniz, uma verdadeira delícia. Mais pequenos do que os ovos de galinha e com uma gema mais viva, os ovos de codorniz são uma verdadeira iguaria, que se destaca pelo seu elevado teor de proteínas e pela quase inexistência de hidratos de carbono. De facto, o seu teor energético é superior ao dos ovos de codorniz, apesar do seu tamanho mais pequeno. Zucami, avicultura moderna. É verde, é único, é Zucami.